O assunto que me traz aqui hoje é muito sério e eu queria a atenção dos deputados. E um dos papéis de um parlamentar é fiscalizar. Fiscalizar o executivo, fiscalizar o dinheiro público. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa foto aqui que eu trouxe. Não sei se dá para pegar aí. Senhor presidente, essa aqui é uma foto de uma casa relativamente modesta, localizada na rua Simão Bolivar, número 526, bem aqui pertinho, no bairro Juvevê. Esta casa nos parece residencial, pois não tem nem sequer uma placa de identificação comercial. Aliás, pela foto, está tanto quanto até abandonada. Esta casa, senhoras e senhores deputados, é a sede de um escritório de advocacia chamado Cubas e Pellegrini Advogados e Associados, que foi contratado pela Ferroeste algumas vezes na gestão do desgovernador Ratinho Júnior. A primeira vez foi contratado sem licitação para emitir um parecer sobre uma doação de uma área pela cooperativa Entre Rios. Por este parecer, receberia R$ 180 mil e mais 10% sobre o proveito econômico da Ferroeste. Mas que proveito? A vantagem da Ferroeste é a própria área doada. Então podemos entender que a Ferroeste ainda pagou ao escritório 10% sobre o valor da área. Olha, que negocião para esse escritório e que péssimo negócio para a Ferroeste e para o povo paranaense. Mas não parou por aí. Em outubro, aliás, em outro contrato, a Ferroeste também, sem licitação, contratou o mesmo escritório, mas dessa vez pelo mesmo valor de R$ 10.500.000. Sim, R$ 10.500.000. R$ 10.500.000 para um escritório supostamente sediado em uma casa onde os meus assessores passaram diversas vezes ao longo de todos os meses de março e abril e em nenhum momento viram qualquer movimentação nesta casa. R$ 10.500.000 em um único contrato a ser pago a um escritório cuja sede é uma casa sem identificação, cujos sócios não são doutores nas respectivas áreas do contrato, não possuindo nenhuma qualificação extraordinária que justifique a inexigibilidade. R$ 10.500.000 pago a um escritório cujo capital social é de apenas R$ 1.000. Agora vamos detalhar um pouco mais sobre esse contrato. O escritório foi contratado por uma ação rescisória, cuja sentença foi desfavorável à Ferroeste em cerca de R$ 40 milhões. A empresa contratou esse escritório para, em caso de procedência parcial ou total, pagar-lhe, além dos R$ 500 mil pelo ingresso à ação, mais 10% sobre o valor da causa, sendo-lhe garantido em contrato, como valor mínimo da causa, R$ 100 milhões. Ora, mas o que levou a Ferroeste a garantir como valor mínimo a ação um valor mais que o dobro do sentenciado? Outra coisa, se a condenação baixar apenas R$ 1, já temos aí procedência parcial e a Ferroeste pagará 10 milhões de êxito a esse escritório. Eu fico imaginando que após aí até o primeiro contrato que eu relatei aqui, que foi bastante lucrativo, pelo menos os sócios desse escritório poderiam, ao menos, facilitar a nossa vida, comprado uma placa de identificação nesta casa abandonada. Existem dezenas de julgados no TCE sobre situações assim. Não é permitido fixar valores mínimos de eventual condenação para cálculos de êxito. Poderiam sim fixar o máximo, mas nunca o mínimo. Seria o mesmo que comprar um produto de quem oferece menor desconto e não o maior. Que tipo de negócio esse desgoverno está fazendo? Quem está lucrando com tudo isso? Com toda certeza, não é o nosso povo paranaense. Agora, pasmem, senhoras e senhores deputados. No Conselho da Ferroeste está o nosso ilustre controlador do Estado do Paraná, o senhor Raul Siqueira. A ele caberia gerir o tão alardeado compliance do Estado. Aliás,
ele ganha 23 mil e poucos reais por mês para gerir o compliance do Estado. Mas, pelo que vemos, o controlador-geral deve estar aí controlando outras coisas. O desgovernador Ratinho Júnior, para justificar o compliance, alegou ser necessário melhorar a estrutura da Controladoria Geral do Estado, que até concordo, e para lá foram destinados dezenas de milhões de reais. Senhor Raul, o senhor poderia dar algumas lições sobre modalidades de licitação à diretoria da Ferroeste, ensinar-lhes que inexigibilidade é aceitável em pouquíssimos casos na administração pública. Inexigibilidade não é para contratar advogados que melhor lhe convém, e sim os mais especializados para determinados casos, o que, com devido trocadilho, não é o caso. Ainda, senhor Raul, diante de tantas irregularidades que surgem a cada dia, e nos mais diversos órgãos do Estado, o senhor poderia demonstrar claramente aos parlamentares o trabalho da Controladoria e onde foram gastos os milhões investidos na estruturação do órgão. Se, como conselheiro, o senhor não se atenta a um contrato absurdo como esse, eu passo a me perguntar e questionar se tem competência para permanecer à frente de um órgão tão importante que é a Controladoria Geral do Estado. Mas sigamos em frente. Outro fato interessante é que a sócia do escritório beneficiado, como esse contrato multimilionário, é a sócia também de um conhecido bar aqui em Curitiba. Nada de irregular, nem de legal. Ela ser sócia de um bar. Mas me ficou uma pergunta, né? Será que esse contrato milionário ainda não nasceu na mesa desse bar, que é frequentado por membros do alto escalão do governo? Não obstante esses contratos milionários em favor de um único escritório, existem outros contratos da Ferroeste com outros escritórios, e todos eles através de inexigibilidade de licitação. Citarei apenas alguns. Sr. Srim, Sociedade Individual de Advocacia, contratado para a defesa dos interesses da Ferroeste, junto ao TCE. Na verdade, contratado para gerir interesses dos administradores da Ferroeste, o que não poderia ser pago com recursos da empresa. Mas aí entram os demais interesses, que serão trazidos a essa tribuna em breve. E não pensem que não estamos atentos para os nomes e sobrenomes envolvidos, mas isso será assunto ao Ministério Público e a outro momento. Ainda tivemos outros contratos com Cubas e Pellegrini, além dos dois já citados. Esse terceiro no valor de R$ 340 mil e 500, para a emissão de um parecer. Advocacia Meneghetti Maranhão, Maciel e Trigo, contrato no valor de R$ 300 mil, além de 10% sobre a vantagem auferida. Ainda estamos analisando esse contrato para verificar se, assim como o de Cubas e Pellegrini, foram garantidos honorários mínimos muito superiores aos sentenciados. Cansado Filho Advogados recebeu da Ferroeste, sem licitação, R$ 120 mil para emitir um parecer sobre um protocolo de intenções da Ferroeste com a Contra Iguaçu. Você imagine, senhoras e senhores deputados, se cada protocolo de intenções custar isso para a Ferroeste? Sela Edoneda, Advogados Associados, empresa aberta em 7 de dezembro de 2020, foi contratado em maio de 2021, 5 meses após a sua constituição, pelo valor de R$ 202 mil e 500. Agora eu peço a atenção dos senhores e senhoras deputados, público que nos assiste. Novamente, essa Sela Edoneda, Advogado Associado, empresa que com apenas 5 meses ganhou de presente um contrato de mais de R$ 200 mil da Ferroeste, também tem como sede registrada na Receita Federal, Rua Simão Bolivar 526, a mesma casa que eu acabei de mostrar na fotografia, que é o mesmo endereço de Cubas e Pellegrini. Apenas para citar, nesse mesmo endereço também está localizada uma empresa de importação e exportação. E o pior, a mesma Sela Edoneda, que na Receita Federal tem registrado o endereço Simão Bolivar, na OAB tem registrado outro endereço, qual seja Travessa Amando Man, número 256, que por coincidência, senhoras e senhores deputados, coincidência que eu acredito que não existe aqui dentro, olhem só que coincidência, é a mesma sede do escritório do Cansado Filho.
não precisa mais nada para mostrar esse colunho instalado na Ferroeste para sangrar os cofres públicos em favor de advogados que formaram uma teia, ligando-se uns aos outros, sem o menor pudor, sem nem tentar disfarçar. Opa, tem mais, não paramos ainda não. Uma coincidência com tantas outras envolvendo negócios estranhos desse governo. Do jeito que os endereços se avizinham ao Palácio do Iguaçu, passaremos pela famosa Casa do Bacaxeri e terminaremos lá na GAECO, com toda certeza. Senhoras e senhores aqui presentes, a Ferroeste possui uma estrutura de advogados própria, o que por si só já torna injustificável a contratação de tantos escritórios e todos sem licitação. Se formos comparar, a título de demonstração, a discrepância entre os valores, a auditoria contratada pela Ferroeste para validar suas informações financeiras recebeu apenas R$ 16.550. E a auditoria foi contratada com licitação. Nós apresentaremos uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo que aquele tribunal analise com cautela essas contratações da Ferroeste. Eu estou pedindo a suspensão do conselheiro superintendente de inspetoria, a quem cabe fiscalizar a Ferroeste, pois, me perdoe a franqueza, senhores deputados, com todo respeito, eu não consigo enxergar uma isenção em uma decisão contra o Estado se o conselheiro, cuja sua esposa ocupa um cargo junto ao governo do Estado, com um salário de mais de R$ 17 mil. Aliás, o deputado Homero estava aqui presente, a Vossa Excelência, que sempre defendeu mudanças nos critérios de escolha do conselheiro do TCE, tem o meu apoio nisso. Eu vou apresentar uma PL aqui nessa casa que proíba conselheiros a terem cônjuges e parentes até terceiro grau nomeados a órgãos públicos cuja fiscalização lhes cabe. Ao líder Marcel, eu solicito a aprovação de requerimentos que apresentei hoje, pedindo informação à CEIU e à Ferroeste. Peço ainda a gentileza de que aprovamos com um pedido de informação e não como envio de expediente, líder. A prática era usual no antigo líder, mas por envio de expediente, enviados nunca voltaram as respostas. Então, se o governo não tem nada que esconder, eu creio que não teremos problema de aprovar esse requerimento. Ontem à noite, eu li que o governador estaria em Brasília, na data de hoje, tratando sobre a nova Ferroeste. Olha que coincidência. Aliás, coincidência não, né? Não foi coincidência, foi uma bondade de Deus, porque esse discurso aqui, essa situação eu iria trazer ontem aqui em plenário, mas por falta de horário do grande expediente, ficou para hoje. Deus agiu para que paranaense, ao mesmo tempo aí que vê as propagandas enganosas desse governador Ratinho Júnior que aí está, sobre a Ferroeste, toma conhecimento de mais alguns negócios mal contados envolvendo milhões de reais da Ferroeste. A Ferroeste, talvez por ser pequena, não teve até hoje a atenção fiscalizatória que merece. Mas eu farei isso, farei essa fiscalização porque nesse governo o dinheiro público, vindo do suor de cada paranaense, está escoando pelos ralos e, desculpa o trocadilho, pelos trilhos. Eu quero, senhor presidente, o momento que me resta, eu quero agradecer imensamente a minha equipe jurídica e técnica que desbruçou sobre isso e fiscalizou e investigou, por que não dizer, sobre essas situações aqui. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Isso aí, obrigado.